Oi, galera, eu me chamo Pedro Pozzi e sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu me chamo Isabela Laé e hoje nós estamos imensamente felizes em receber aqui a Audrey Costa, que é coordenadora de assessoria de imprensa na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a ASS. Isso mesmo, a Secretaria Estadual de Saúde é responsável por planejar, coordenar e executar as políticas públicas de saúde em cada estado, garantindo o funcionamento do SUS e o acesso à população a serviços de prevenção, promoção, assistência e reabilitação. Muito obrigada, Audrey, por aceitar o convite. Então, bora começar esse bate-papo? Olá, boa noite. Eu me chamo Audrey. Eu sou coordenadora de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, né, a SES. E antes de mais nada, eu queria muito agradecer a participação, poder estar falando com vocês, contar um pouco mais da minha trajetória e como tudo se deu aqui. Eu atuo na assessoria de imprensa, né, há 7 anos, assessoria de imprensa de órgãos públicos desde os meus 20 anos. Eu comecei com um estágio na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, também fazendo saúde. Então, assim, toda a minha trajetória em assessoria de imprensa é em órgão público e principalmente em saúde. Eu fiquei como estagiária na prefeitura por 1 ano e meio, depois eu troquei, eu fui para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. Eu fiquei 2 anos no HC, 2 anos e meio também, perdão. Depois do HC, eu retornei para a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, fiquei 2 anos e meio, e há cerca de 1 ano e meio eu estou na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, assim, eu passei pelo ramo ali pelo ente municipal, eu fui para um hospital, para uma unidade, fiquei durante a pandemia inteira praticamente no HC, frente ali na assessoria do HC, fazendo gestão de crise, e agora eu estou na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Muito bacana. Ótimo. Uma trajetória bem rica, né, na comunicação pública, principalmente focada na saúde, e a gente sabe que muitos desafios eles são enfrentados quando a gente trata de comunicação pública e principalmente num ramo tão delicado como é da saúde. Você poderia detalhar para a gente, Audrey, como são esses desafios, principalmente os que você enfrenta atualmente na ACES? Eu acho que principalmente enquanto a gente faz comunicação pública, é sempre a gente pensar quem vai ser nosso público final, e a gente sempre tem que saber deixar isso muito claro, que sempre vai ser a população. Então não adianta a gente querer transmitir, por mais que a gente conheça termos, né, técnicos dentro de uma secretaria de saúde, a gente não consegue, se a gente não chegar a levar de vez para a população, de fato, para aquele usuário do SUS, para aquele paciente que necessita daquele serviço, daquele medicamento, eu não posso falar para ele com termos técnicos tão difíceis, com palavras tão difíceis. Então, eu acho que muitas vezes essa comunicação que falta ali para a gente, essa facilidade de tentar comunicar para a população de forma mais clara aquilo que a gente está querendo dizer. Porque para mim é muito fácil chegar para você com um termo mais técnico, conversar ali sobre uma coisa mais técnica, mas como que eu levo isso para a população? Então, acho que, principalmente, esses são os desafios que a gente enfrenta enquanto comunicador dentro de um órgão público. A gente conseguir transmitir uma resposta ou uma solução mesmo ali para a população de forma mais clara e mais coesa, principalmente. Sim, sim. E levando um pouco dentro, né, dessa sua resposta, a gente sabe, né, que as mídias sociais, elas têm um grande papel de atuação na Uhum. formação da opinião pública, certo? E como instituição, né, a SES e esses outros órgãos que você já trabalhou, como normalmente um órgão público ele se posiciona para que o reconhecimento institucional ele prevaleça acima dessa opinião pública que é muito formada pela mídia social, né? A grande questão é que eu acho que, principalmente o governo do estado de São Paulo, a gente sabe que é o maior estado da federação. Então, nesse ponto, é muito importante que não só a Secretaria de Estado, mas o governo de São Paulo como um todo, é muito bem posicionado nessas questões também das mídias sociais. Não só enquanto imprensa, que a gente responde aos veículos que nos procuram, mas também das mídias sociais, que você cria um elo mais próximo ali com a população, de você mostrar o que está sendo feito, o que você está fazendo para se aproximar da população, seja inaugurando um equipamento, seja fazendo divulgando novas estratégias, novas ações que você está fazendo. Então isso é muito bem consolidado dentro do governo de São Paulo, eu acho que isso é muito importante a gente frisar também, porque a gente tem trabalhado justamente nisso, para você chegar no ouvinte final, né, que é a população. Eu respondo para a imprensa de um jeito, mas como isso chega
para a pessoa, também na rede social. Então acho que a rede social hoje tem que ser muito mais acessível. Não adianta a gente chegar: "Ai, o que é isso?", colocar foi justamente aquilo que a gente falou, não adianta eu chegar com termos técnicos em rede social, que hoje em dia as pessoas necessitam de uma linguagem muito mais fácil, muito mais acessível para você falar, para você entender, para você dialogar ali com a população, que seja no inbox, num comentário, isso tem que ser mais acessível de fato mesmo. Eu acho que é muito bem estruturado hoje, assim. A gente tem exemplos claríssimos, a prefeitura de São Paulo também, por exemplo, mas a comunicação do governo não só dentro das redes sociais, a gente tem canais no próprio WhatsApp que manda nas comunidades, também tem os disparos, né, em grupos de WhatsApp das produções textuais, dos releases e tudo mais. Muito bacana. E como a gente tem esse feedback da população, né, tendo como a população esse público final das comunicações, como que esses feedbacks eles chegam para a SES? Há algum canal oficial? Vocês também escutam, né, ouvem dos comentários em redes sociais, por exemplo? Como isso funciona? No caso, a gente recebe comentário por rede social, a gente tem o atendimento ali na rede social propriamente. Eu não cuido especificamente da parte da rede social, Uhum. mas o SUS tem uma ouvidoria nacional. Então, assim, o que o usuário retoma, vê, por exemplo, de reclamação, essas coisas, chega tudo por meio da ouvidoria do SUS. Redes sociais, como eu expliquei, não é tanto o meu foco Uhum. especificamente. Mas assessorias de imprensa, a gente recebe também demanda de cidadão por meio de veículo de imprensa, seja para elogiar, seja para fazer uma crítica, sempre chega para a gente. Mas de rede social tem muitos comentários, tem muitas mensagens em inbox também. Sim. E quando vai se definir um assunto que vai para a mídia, qual é o critério de avaliação que vocês utilizam para definir o que é prioritário dizer naquele momento em nome da SES, por exemplo? Na mídia, você diria para a imprensa do que seria para divulgar para a imprensa? Exato. Eu acho que é justamente aquilo que você vai causar o impacto na população. Não só impacto, mas que você também venha como forma de prevenção e de cuidado, porque eu acho que a saúde é justamente isso, né. Você prevenir, você cuidar e você mostrar que uma Secretaria de Estado da Saúde está preparada para atender aquilo. Eu acho que um exemplo claro foi recentemente, a gente soltou dados tanto de aumento nos casos de arritmia, nos dados de pneumonia, e sempre com as recomendações de prevenção. A vacinação também, por exemplo, é um caso, eh, é um caso claríssimo disso, que a gente sempre está reforçando essa questão. Então são os assuntos, assim, existem os factuais, que são esses, como a gente sempre fala, de questão de reforçar a vacina, do que é mais importante ali, né, no naquele momento. Também existem as outras estratégias, mas tem todo um planejamento para a gente adotar do que vai ser divulgado posteriormente, do que é assunto para aquela semana, em específico, Certo. às vezes. Sim, sim. E, né, trazendo essas situações de priorização, imagino que também em alguns momentos vocês tenham que lidar com situações de crise, como epidemias ou, aumento de certos casos de alguma doença, como você citou agora, os casos de arritmia. E nessas situações de crise, como a comunicação pública ela atua, como ela se posiciona, né, para trazer uma mudança efetiva? A gente, às vezes, é o que eu sempre tenho que pensar, né, tudo é questão de estratégia. Algumas crises a gente consegue se antecipar, se planejar para vai dar um problema aqui, a gente vai tentar remanejar, fazer tal coisa assim, assim, assado. Só que às vezes aparece, a gente já em, assim, experiência própria, trabalhando até na própria prefeitura mesmo, casos de atendimento em hospital, superlotação de hospital. Então são crises que às vezes você não consegue fazer totalmente aquela gestão. Um exemplo mais recente agora que eu vou dar para vocês foi do metanol, que o estado de São Paulo se fez toda uma gestão de crise, assim, da parte de comunicação principalmente, também estruturalmente ali dentro, foi muito bem orquestrado. Foram diversas pastas atuando juntas, então, assim, foram ações que envolveram a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria da Fazenda, que foi tudo muito bem entrelaçado. Então eu acho que existe muito isso, né, de você trabalhar em equipe, não só com outras secretarias, mas também com outras com dentro da sua própria secretaria. Você está muito bem alinhado dentro com as suas áreas técnicas, com seus secretários, e isso existe muito bem hoje, assim, dentro da Secretaria de Estado da Saúde e também do governo. Muito obrigada. Imagina. Aproveitando o gancho, Audrey, falando de crise, de questão de pandemia, em tempos que nós vivemos de tanta desinformação,
como a SES se prepara e lida para fazer com que a informação correta chegue à população? Isso a gente sempre faz por meio de releases, né, que é muito importante. A gente também negocia muita pauta com a imprensa, justamente para a gente fazer isso. E quando vem de algum jornalista, por exemplo: "Ai, aconteceu isso, isso, isso", por exemplo, no caso do metanol mesmo, sempre tinha Sim. isso: "Ai, tal paciente está assim, paciente está assado". Então acho que é muito o trabalho ali de base mesmo. Eu acho que é o trabalho de base de você ter a paciência e o conhecimento de explicar, principalmente para o jornalista. Alguns, às vezes, são mais reticentes em conseguir entender o que que você está dizendo, porque eu acho que trabalhar com saúde é isso, você tem que saber fazer aquilo que você está fazendo, explicar o que você também está fazendo, porque nem todo mundo e a gente entende que muitas vezes jornalistas de redação, que estão cada vez mais enxutas, né, a gente sabe que está enxugando cada vez mais, eles estão cobrindo saúde no momento e depois já está cobrindo segurança pública. Então, assim, é totalmente o oposto de uma pessoa que fala sobre saúde todos os dias. Então, não adianta a gente querer exigir daquele colega que ele saiba de tudo que eu estou falando. Explicar para ele que é um sistema de regulação, explicar para ele como funciona uma notificação compulsória de uma doença. Então, eu acho que é todo esse processo de você, treinar mesmo o seu colega também ali para ele entender: "Ó, não é isso, isso não é com o Estado, isso compete às vezes ao município, isso às vezes compete ao Ministério da Saúde". Então acho que tem tudo isso para você, não só para grande mídia, mas também para a população, você postar conteúdos, a gente sempre faz essa divulgação bastante para o estado inteiro de releases, redes sociais também, os nossos conteúdos são muito bem trabalhados. Você E abordou um campanhas aspe publicitárias também, enfim. Claro. Você abordou um aspecto, Aldrin, muito interessante quando a gente fala de comunicação pública, que é a transparência. Sim. E como a gente garante a transparência, principalmente ali na Secretaria Estadual de Saúde, sem comprometer uma investigação, sem comprometer informações sensíveis? Eu acho isso tudo essas questões principalmente que a gente recebe muitas vezes, envolvem muitas questões, exemplo, agora eu vou falar do metanol nessas questões. Uhum. Existe a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, então muitas vezes eu não posso abrir prontuário de um paciente sem autorização prévia desse paciente. Se não é um paciente que está demandando para o próprio veículo de imprensa sobre um atendimento, sobre uma série de coisas, a gente não tem essa autorização para divulgar dados, nem divulgar essas questões dos exames. Dados a gente sempre tem, né, aqueles dados que são públicos também, existe o próprio DataSUS, que é a base do Ministério da Saúde, onde todos os serviços de saúde preenchem suas produções. Então, assim, todos os dados que são relevantes, não só relevantes, mas todos os dados que estão produzidos e são divulgados pela secretaria também são públicos por meio do DataSUS. Perfeito. E falando agora um pouco mais de uma forma mais abrangente, qual você enxerga que são os maiores desafios na comunicação pública na atualidade e com ênfase ali na área da saúde? Eu acho que principalmente a gente tem muito disso, isso acho que ficou como um resquício da pandemia, são as fake news até hoje, né. A gente vê gente falando via muita gente falando que vacina causava diversas doenças, que vacina, principalmente contra a covid, ai, que a vacina não cura nada, e isso acho que se dá também pela falta do conhecimento, que muitas vezes que as pessoas não procuram, e também pelo crescimento de vídeos e das redes sociais, pelo fácil acesso que as pessoas têm hoje em dia em redes sociais de produção de conteúdo. Eu sempre falo isso, que a nossa profissão do jornalista, ela é muito ingrata, que a gente trabalha muito, a gente apura muito, a gente está sempre atrás ali da informação correta, né, pra gente, da informação verdadeira. Mas muitas vezes uma pessoa pode gravar um vídeo, e ainda mais agora, com a inteligência artificial também, tem dificultado cada vez mais o nosso trabalho. Porque um vídeo, eu posso fazer um texto, eu posso ter um especialista falando comigo, mas às vezes pode vir um vídeo de uma inteligência artificial se passando pelo doutor Drauzio Varella, e vai falar: "Não, isso aqui tá errado, tá todo mundo errado", tanto que saíram diversos vídeos falando que tinha metanol, colocando o William Bonner e a Renata Vasconcelos, que tinha metanol até em pó de café. Então eu acho que é muito disso, assim, a tecnologia muitas vezes, ao invés de nos auxiliar, ela também dá aquela questão ali pra gente, que acaba minando o nosso trabalho muitas vezes. Essa essa questão de também de estar enxugando as redações cada vez mais, é uma questão também
pro jornalista de fato, assim, pra gente para os repórteres principalmente, porque a gente também precisa estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então acho que tem muitas questões ali hoje, mas na comunicação pública eu acho que é principalmente isso, da forma como a gente tenta transmitir essa comunicação para a população. A gente sempre vai estar tentando fazer o melhor, mostrar o correto ali, né, das ações, das estratégias que são adotadas, mas muitas vezes um vídeo, um comentário, uma fake news de fato, né, uma notícia falsa ali acaba desmentindo todo um trabalho que é feito por trás daquele trabalho todo. Sem dúvidas. E eu sei que você já abordou um pouquinho lá atrás sobre as redes sociais e o impacto delas na comunicação de vocês, mas eu gostaria de saber ali, com foco no que principalmente mudou, com o advento das redes sociais, com o crescimento delas, né, e com uma comunicação tão digitalizada ultimamente. Eu acho que é muito mais que as pessoas procuram se informar pelas redes sociais. Sim. Então, assim, eu falo que por mais que eu tenha seja, assim, perto de muita gente com a qual eu tenho, contato, vínculo ali todos os dias, eu sou de uma era nova, tenho 27 anos, mas eu sou aquela que ainda abre o G1 todos os dias, lê a Folha de São Paulo todos os dias, mesmo que seja online, mas hoje em dia, principalmente, eu acho que vocês têm cerca de 20, 21 anos, ou menos? 19 e 20, isso. É. Não só essa faixa etária, mas eu acho que também o grupo 50 a mais, prefere muitas vezes olhar vídeos e as redes sociais para se informar. Eu tenho isso muito claro, a minha mãe, eu sou jornalista, né, e minha mãe às vezes pega uma notícia na internet e fala assim: "Nossa, você viu que aconteceu isso daqui?" Eu falo: "Mãe, mas isso daqui não é verdade. Como que você sabe que não é verdade?" Então você fica muito descredibilizado, mesmo você sendo um jornalista. Então eu acho que ao mesmo tempo que as redes sociais te aproximam muito da população, te aproximam muito do seu público final, isso também acaba te afastando deles, porque eu acho que vira meio que terra de ninguém, assim, né, a internet, porque qualquer pessoa pode gerar um comentário, qualquer pessoa pode gerar um post, e também existe a questão de pessoas gerarem diversos perfis, porque não tem essa questão da regulamentação. Então acho que você gera um perfil falso, coloca um nome qualquer e pode se passar. Na prefeitura mesmo, por exemplo, teve uma época que a gente passou por um pouco disso, porque diversos perfis falsos estavam usando o nome da Secretaria Municipal da Saúde, falando que estava oferecendo exames, os exames óbvios, os exames são gratuitos, o SUS é gratuito, mas que estava uma unidade específica, não lembro qual que era, estava distribuindo óculos de grau. Então, assim, você chega nisso na população, a população já vai pensar o quê? "Nossa, estou esperando há tanto tempo para uma consulta, já vou lá ganhar a consulta, vou ganhar um óculos". E não era uma unidade verdadeira, não era uma informação verdadeira, então você gera toda uma questão ali que você está fazendo uma fake news, você está prejudicando outras pessoas, e não só um órgão público principalmente, né, mas a população. Às vezes é uma pessoa mais carente, que está precisando daquela questão, e vai lá e passa por isso. Então, assim, eu acho muito difícil hoje em dia. Eu acho que as redes sociais ajudam muito, tenho pleno conhecimento de tudo que a rede social pode ofertar, mas eu acho que falta ainda um pouco, principalmente essa parte do não do bom senso acho que seria muito mais uma opinião pessoal minha, mas uma opinião pessoal do controle ali mesmo, daquela gestão das redes sociais, do que é não postável, mas do que as pessoas, publicavam para as pessoas e principalmente o que é notícia hoje em dia, né. Eu acho que também que o pessoal fala dos perfis de fofocas, dos perfis gossip do dia, a Choquei, do que gerou uma menina, né, eu não lembro especificamente do que gerou por conta de uma notícia falsa de uma moça. Uhum. Então eu acho do que o que é a notícia? O que vale a pena ser noticiado? O que é notícia para a população? O que vai de fato informar a população? O que é a informação? Eu acho que tem muito isso, principalmente. Tem razão, Audrey. E agora eu queria saber um pouco sobre como vocês fazem, quais ações vocês desenvolvem para garantir que a comunicação acesse as populações mais vulneráveis, que as comunicações acessem pessoas não digitalizadas, não Sim. virtualizadas, né? Quais são as principais ferramentas que vocês utilizam mesmo no dia a dia de vocês na comunicação pública? Isso a gente tem, como eu até mencionei antes, principalmente da parte da assessoria de imprensa, a gente divulga muito material proativo, né, materiais por releases, por WhatsApp. Hoje em dia é muito difícil quem não tem um WhatsApp, né, então sempre pelo WhatsApp. E também nas unidades de saúde, sempre com comunicados. Então nas unidades de saúde a gente tem os comunicados internos,
já aconteceu também de tentarem passar golpe usando o nome de uma unidade de saúde. Então é sempre produzindo materiais de campanha, divulgando. E aí também entra junto a parceria com a Secretaria de Comunicação, que é todo o governo, mas campanhas de TV mesmo, publicidades, para mostrar para a população o que está sendo feito. Esse ano tivemos de contra a dengue, nós temos um site inclusive também, por exemplo, para a população, você tem dúvidas sobre dengue, tem o dengue sem dúvidas, sobre vacinação a gente também tem o vacina sem dúvidas, que são 2 portais da Secretaria de Estado da Saúde, que serve justamente para você tirar dúvidas sobre a dengue e também sobre a vacinação. Mas eu acho que o principal hoje, a gente usa muito, é a divulgação de releases e também a publicação em conjunto com pautas, né, com a grande mídia ali. Então é uma coisa que, querendo ou não, funciona muito hoje em dia Uhum, ainda, e graças a Deus funciona, principalmente TV pra gente, eu acho que é muito visual, a comunicação, o impresso é muito bom, só que as pessoas, na maioria das vezes, acabam consumindo muito mais o visual, né. A rádio, principalmente a TV, você tem a Globo, o SBT, então é muito visual aquilo, as pessoas acho que elas acreditam muito mais naquilo que elas enxergam. Então acho que é principalmente isso. As redes sociais também têm muito isso, porque está ali: "Ai, tô vendo um vídeo, caiu, meu Deus, aconteceu". Mas na TV eu acho que é muito mais essa parceria que a gente tem, né, de produzir um material, fazer uma pauta bacana e conseguir emplacar ali e levar de fato para a população que está sendo feito. mídias físicas vocês também usam para divulgação? Mídias físicas, jornal, seria isso? Isso, Desculpa. como banners, mídia Ah, sim, OH. sim, sim, sim. A gente tem os banners, né, que produz, tem campanha, nós fazemos, mas não é especificamente. As comunicações das unidades, quando é para o paciente em Uhum. específico, a gente produz e aí encaminha para as unidades. Outubro Rosa nós fizemos, tivemos a campanha de Outubro Rosa, campanha da dengue no começo do ano também, a gente tem toda a produção e é divulgado em massa pra 645 municípios. Perfeito. E por fim, Audrey, quais iniciativas futuras, vocês visam para melhorar a comunicação com a sociedade e manter essa melhoria contínua? Eu acho que é sempre a gente tentar se aproximar cada vez mais da população, né, continuar fazendo o bom trabalho que tem sido feito com publicidades, com matérias positivas e divulgando sempre o trabalho que não só a Secretaria de Estado da Saúde tem feito, mas também o governo de São Paulo, assim, que é uma gestão muito importante, a gente tem grandes avanços não só na área da saúde, mas em muitas outras também, e também na comunicação. É uma divulgação, inclusive é muito importante a gente citar, o governo de São Paulo tem uma agência própria de notícias, que é a agência SP. Então tudo que a gente tem feito, não só na saúde, mas todo o governo, é divulgado diariamente lá no site da agência SP. Eu acho que é muito isso também. Tem essa parte principal, que é a agência, que todos os nossos materiais são divulgados lá, todas as iniciativas do governo têm sido divulgadas lá também, para que não haja essa dúvida. Se tiver qualquer dúvida, procure uma fonte confiável, procura sempre saber se é verdade, se é verídico aquilo. E eu acho que é isso que importa sempre, e a gente está sempre muito próximo da população e está sempre comunicando a população da forma correta. Lembretes muito importantes. Muito obrigado, Audrey, por ter Eu que topado essa agradeço. conversa tão rica, tão esclarecedora, essa troca que nos agregou, sem sombra de dúvidas. Foi um prazer enorme conhecer um pouquinho mais dos bastidores da comunicação pública da Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo. Eu que Muito obrigado. agradeço. Este é um projeto jornalístico de comunicação pública organizado pelos alunos da USJT, Universidade São Judas Tadeu, e essa foi a nossa entrevista com a Audrey Costa. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Muito Tchau, galera. obrigada, gente. Tchau, tchau.